Olá, amados, paz e graça a todos vocês. Eu sou o evangelista Tiago Rodrigues e nesse exato momento estou aqui com toda a estrutura da TV Almas para juntos compartilharmos uma palavra de vitória e de esperança ao seu coração. E nesse momento eu quero convidar você a refletir em algo extremamente maravilhoso que vai ser de extrema valia a você e todas as pessoas que de fato vão fazer parte da sua história e da sua vida. Certa feita, há um tempo atrás, extremamente considerável, se encontrava em um mesmo ambiente um sábio e alguns de seus alunos. E juntos eles estavam em uma conversação, em um diálogo, quando de repente o sábio se proporciona referindo a cada um deles e pergunta a eles: eu posso fazer uma pergunta? Quando de repente todos os seus amigos e alunos que estavam presentes respondem a ele em alto bom tom: fica à vontade, senhor sábio. Aqui o senhor é o nosso mestre. E de repente ele faz a seguinte pergunta: me digam sobre a opinião de vocês, qual é a maior necessidade humana no contexto atual em que estamos vivendo? De repente muitos começaram a pensar, a imaginar, alguns resolveram ficar em silêncio. Quando de repente um rapaz se manifesta e diz: senhor sábio, nós não conseguimos responder a sua pergunta, porque de fato no campo da humanidade sempre haverá uma grande necessidade e nós não conseguimos correlacionar e enumerar qual seja a maior. Mas já que o senhor é o nosso mestre, já que o senhor é o nosso sábio, por favor, compartilhe conosco sobre a sua opinião qual é a maior necessidade humana. De repente o sábio pensa um pouco e dá a linda e maravilhosa resposta: a maior necessidade humana sempre será o conhecimento. Toda a humanidade necessita de conhecimento. Eu fiquei pensativo e me perguntando o porquê da resposta do sábio ser conhecimento. Será que de fato a maior necessidade humana vem a ser conhecimento? Se nós observarmos não no contexto de uma generalidade, mas se observarmos à luz da contextualidade bíblica, a gente vai chegar realmente a uma conclusão: o sábio estava certo. A maior necessidade humana realmente é o conhecimento. Por quê? Porque a palavra conhecer ou conhecimento sobre uma contextualidade divina, uma contextualidade bíblica, ela significa yadar, no original do hebraico. Já numa definição do nosso dicionário Aurélio do português, a palavra conhecer ou conhecimento sobre um contexto humano, ela vem do verbo conhecer, uma vez que a sua definição é o ato de perceber ou de compreender a medida da razão ou de uma experiência. Logo, conhecer é o mesmo que experimentar, conhecer é o mesmo que perceber, conhecer é o mesmo que obedecer. Conhecer é o mesmo que acatar, conhecer é o mesmo que aceitar. Já numa definição hebraica, conhecer, do contexto yadá, 3 palavras a definem sobre uma realidade humana e não divina. Conhecer no contexto antigo quer dizer yadá, sobre a realidade hebraica, 3 palavras definem conhecimento no tempo antigo sobre a realidade bíblica. Primeiro, conhecer proporciona libertação. Segundo, conhecer gera obediência. Terceiro, conhecer gera maravilhas e milagres. Logo entendo que realmente aqui, sobre uma realidade bíblica, nós realmente necessitamos de conhecimento. A própria Bíblia vai dizer que por falta de conhecimento o meu povo perece. E é interessante porque esse perecer é o mesmo que se aproximar da morte. É o mesmo que morrer aos poucos, de uma forma ignorante, de uma forma contextualizada, de uma falta de sabedoria, de uma falta de experiência. Quando nós observamos a luz da Bíblia e sobre a realidade da resposta do sábio, a gente vai chegar em algumas definições: conhecimento sobre a realidade divina, conhecimento da verdade bíblica, conhecimento de Deus liberta. Por que liberta? Percebamos o que a Bíblia vai dizer no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. A Bíblia vai dizer: conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor.
olha que interessante, como a alva será a sua saída, e ele virá como chuva a nós, como a chuva serôdia que rega a terra. Perceba que o texto vai ser afirmativo em dizer que o conhecimento proporciona saída. Logo, saída, sobre essa contextualidade bíblica, quer dizer liberdade, ou mesmo que libertação. Quando nós conhecemos a Deus sobre a sua grandeza e sobre a sua finalidade, nós conseguimos sair, nós conseguimos viver a liberdade e a completude dessa liberdade. Por quê? Porque quando nós conhecemos, segundo a realidade da palavra de Oséias do capítulo 6, verso 3, nós temos o privilégio de contemplar a nossa libertação como a chuva, e como a chuva serôdia, cuja qual rega a terra. Eu fico encantado e maravilhado. Por quê? Porque diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus faz aqui uma distinção entre escravos e livres. Na verdade, Cristo estava orientando, ensinando e disciplinando os verdadeiros discípulos, e ele estava deixando claro que o verdadeiro discípulo precisa de crer, precisa de obedecer, precisa de entender que obedecer os seus mandamentos é fundamental. Por quê? Porque quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Como ele faz uma distinção entre escravos e livres, a gente vai chegar aqui em uma grande aplicação. Quando Cristo se refere aos seus discípulos e a quem ele ouvia quando ele libera esta palavra, ele está deixando bem claro que quando o homem conhece a verdade, primeiro ele consegue ser liberto do seu próprio eu. O maior obstáculo da vida do ser humano sempre será o seu eu. Geralmente, o seu eu trabalha de uma forma oposta à contextualidade das vontades do espírito. E por isso há uma grande divergência entre a carne e o espírito. Mas Jesus está dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro do eu. É interessante porque o apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na glorificação de Deus em Cristo Jesus. Como que um homem consegue se libertar do seu próprio eu, que às vezes quer lhe direcionar um caminho ruim, a um caminho desagradável? Quando ele conhece a verdade, quando ele se aproxima da verdade, quando ele experimenta a verdade, quando ele aceita a verdade. Segundo, quando nós conhecemos a verdade nos liberta de nós, do nosso eu. Segundo, liberta-nos dos outros, das outras pessoas. Eu gosto muito de uma frase de Wesley. Ele disse algo importante, muito chamativo. Ele disse que a voz do próximo soa com maior vigor em nossos ouvidos do que a de Deus. Geralmente algumas pessoas têm facilidade de saber o que os outros pensam, que os outros falam, ao que os outros imaginam a respeito delas. E em alguns momentos nós tendenciosamente ficamos presos ao que as pessoas dizem, preso ao que as pessoas falam, limitado sobre aquilo que as pessoas impõem ao nosso respeito. Quantas pessoas já desistiram de sonhos porque alguém falou que ele não conseguia? Quantas pessoas já desistiram do seu casamento porque outrora alguém disse que não tinha mais jeito? Quantas pessoas desistiram do seu ministério por causa de uma palavra, deixando e trazendo de uma forma aclarativa a incapacidade dessa pessoa? E muitos desistiram de seu ministério. Por quê? Porque ficaram presos à palavra de outras pessoas. Elas se prenderam sobre aquilo que as pessoas falaram. Em algumas contextualidades de nossa vida, geralmente é tendencioso que a gente dê mais ouvido que as pessoas falam do que aquilo que Deus fala ao nosso respeito. É por isso que Jesus disse que quem conhecesse a verdade vos libertaria. Havia muitas vozes e muitas opiniões, tanto teológica quanto filosófica e quanto ideológica, em relação aos discípulos e os seus seguidores. Mas ele está falando
falando que aquele que conhece a Ele vive a verdade e a liberdade. Por quê? Porque nunca será preso ao seu eu, e nem muito menos será preso ao que as pessoas pensam ou que as pessoas falam. Mas o que mais me deixa encantado é que quando nós conhecemos a verdade, nós não só nos libertamos do nosso eu e nem do que as pessoas pensam ou que os outros falam, mas nós conseguimos nos libertar do próprio maligno, do nosso inimigo que tenta sagazmente a cada dia nos confundir e nos parar. Eu fico encantado por quê? Porque o apóstolo João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, do verso 14, ele vai dizer assim: vos jovens escrevo, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, por isso já vencestes o maligno. Aquela igreja estava sofrendo, os ataques do inimigo eram pertinentes, constantemente tentava abalar e impedir o progresso e o crescimento da igreja. Os abalos eram muito grandes, mas o apóstolo João, que era o apóstolo do amor, que estava decidido em poder encantar a igreja com a palavra inspirativa, ele deixa bem claro que a palavra habitava nos jovens, e por isso eles já venciam o maligno, eles já venceram o maligno. E eu quero abrir um parêntese aqui. Eu sei que nós estamos vivendo uma época totalmente dramática e difícil, onde pessoas têm sido refém do seu próprio eu, onde pessoas estão presas sobre aquilo que as pessoas falam ou pensam a respeito dela, onde pessoas, na verdade, estão sendo subjugadas e limitadas pelo inimigo, que constantemente conspira contra você e contra muitos que estão nos ouvindo e participando neste momento. Mas eu quero deixar uma palavra profética e conscientizadora a você. Pelo poder da palavra, nós já vencemos o maligno, e nada, ninguém pode nos parar, ninguém pode mais nos deter. Não foi o próprio Jesus que disse: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez o seu eu tenta lhe proporcionar uma limitação e lhe bloquear, mas ele não é maior do que você, porque em Cristo já vencemos e temos o controle sobre a carne e sobre as suas concupiscências. Em Cristo, o que mais prevalece não é o que as pessoas falam ou pensam ao meu seu respeito, mas é aquilo que Cristo nos revelou pelo poder da sua verdade, que nele nós somos libertos e somos mais que vencedores. Talvez o inimigo está dizendo tantas coisas ao seu respeito, mas neste momento eu quero convidar você a entender algo profético. Pelo poder da palavra, você já venceu o maligno, e eu creio nisso, eu tenho certeza disso. E eu volto a dizer neste momento a você que nos ouve e que participa conosco: a nossa maior necessidade é conhecer a verdade, porque assim nós não pereçamos, assim nós prosseguiremos para viver o maior projeto e plano de Deus e realização de suas promessas na minha e na sua vida. Nós realmente precisamos de Adá, nós precisamos conhecer, nós precisamos experimentar, nós precisamos viver, nós precisamos aceitar essas verdades divinas e proféticas da parte de Deus ao nosso respeito. Eu creio que Deus tem um tempo de vitória e que neste momento o maligno, nem as pessoas e nem o seu eu vai impedir você de viver a verdade e a liberdade de Deus a sua vida. Então entenda bem, Yadá quer dizer conhecimento. Em uma definição hebraica, conhecer liberta a eu e você do eu, das pessoas e do maligno. Conhecer também requer e proporciona um conhecimento sadio, uma submissão e uma obediência. Yadá quer dizer conhecimento. Numa contextualidade de definição hebraica, primeiro, conhecimento liberta, e segundo, conhecimento gera obediência, gera submissão. Em outras palavras, é o mesmo que experimentar a submissão e autoridade divina de uma forma profética e extraordinária. Conhecimento gera dependência, conhecimento gera confiança. Conhecer é obedecer, e obedecer é agir ou estar de acordo. Quando eu conheço a Deus, eu ajo e estou de acordo sobre aquilo que Ele proporciona e sobre aquilo que Ele tem ao meu e ao seu respeito. Eu fico maravilhado, por quê? Porque certa feita conta a Bíblia uma história extremamente linda,
Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Mas de uma forma categórica e afirmativa, o versículo 5 nos deixa bem claro que de repente tinha de fato um homem que estava lavando as suas redes. E enquanto esse homem lavava as suas redes, de repente Jesus se aproxima, uma vez que a multidão seguia Jesus e desejava ouvir uma palavra da sua parte. E aqui a gente percebe algo extremamente chamativo. Quando Jesus de repente observa ao seu redor e averigua, visualiza um homem que está à beira do rio e está lavando as suas redes. De repente Jesus se aproxima deste moço, por nome de Pedro, e entra para dentro do seu barco e pede para que ele se afaste um pouco. O desejo de Jesus era pregar, uma vez que a multidão era muito numerosa e queria ouvir uma palavra. Ela apertava Jesus porque ela queria ouvir uma palavra. E de repente eu fico imaginando, a multidão incentiva, a multidão influencia, a multidão requer de Jesus que ele tome uma decisão sobre aquele contexto, porque o que a multidão quer é ouvir uma palavra de vitória e uma palavra de sucesso. Quando de repente Jesus, ao observar o seu cenário, a sua realidade ao seu redor, ele visualiza o irmão Pedro, que está lavando as redes, um pouco entristecido e decepcionado, uma vez que ele tinha trabalhado a madrugada inteira e não conseguiu pescar nada, mas como um grande pescador disciplinado, resolveu deixar todo o seu instrumento de trabalho preparado para o próximo dia de pesca. Quando de repente Jesus se aproxima, entra dentro de seu barco sem pedir licença e simplesmente pede para que ele se afaste um pouco do rio. E é interessante eu ressaltar com você que o irmão Pedro, de uma forma obediente, aceitou o pedido de Jesus, e de repente eles saem dali da margem e vão para onde Jesus pediu que eles fossem. E de repente, à medida ao chegar ao local que eles chegaram, Jesus começa a pregar. Jesus começa a fazer aquilo que é o seu objetivo, aquilo que é a sua missão. E contrapartida, no barco tem um homem que passou a madrugada inteira tentando, trabalhando e nada conseguiu pescar. Provavelmente estava cansado, decepcionado e frustrado. E isso de fato era uma coisa normal pela realidade contextual do texto que vai nos narrar no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas o que mais me deixa encantado e maravilhado é que depois dele ter, de fato, ouvido Jesus pedir para que ele pudesse sair da margem com o barco, depois que ele ouviu a pregação da palavra, ele de repente ouve Jesus se direcionando a ele. Depois de Jesus ter terminado a sua pregação, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora eu quero que você lance as redes aqui. De repente esse moço começa a questionar até então, porque ele era pescador há muito tempo, ele tinha experiência, e ele sabia que o horário não era propício, que o local não era propício, e que de fato não tinha nenhuma condição sobre a contextualidade da razão que eles pudessem pescar alguma coisa. Mas de repente ele olha para Jesus e diz assim: sobre a tua palavra. É interessante por quê? Porque ele diz assim ainda, antes dele dar essa resposta para Jesus: mestre, trabalhamos a noite inteira, madrugada inteira, e nada pescamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A pergunta que não quer calar é: se ele tem experiência de fato, ele é pescador há muitos anos, ele sabe que sobre a realidade da razão não tem nenhuma probabilidade física de pescar nenhum peixe. Mas observe e note, a Bíblia está dizendo que o Pedro está dizendo assim: mas sobre a tua palavra. Perceba comigo que ele faz questão de usar as tuas palavras aqui, dá a entender num fundo psicológico que
Pedro entendeu que o fundamento daquilo cuja qual fazia com que ele sentisse a vontade de obedecer a Jesus, nada mais era por causa do conhecimento. Depois de ter ouvido a palavra do Mestre, depois de ter visto ele fazer tantas maravilhas, não foi difícil para Pedro obedecê-lo. Por quê? Porque conhecimento gera obediência, conhecimento gera submissão. E quando eu entendo, e quando eu vivo, quando eu experimento este conhecimento, aquilo que eu não consigo ver com os olhos físicos, aquilo que foge da minha alçada do contexto da razão, não me impede de ver que Jesus está vendo e o que Jesus sabe ao meu e ao seu respeito. É por isso que nós necessitamos de conhecimento. Por que, pregador? Porque Pedro simplesmente disse: eu vou obedecer a tua palavra, e sobre a tua palavra eu vou lançar rede. Ele não viu cardume de peixe, ele não tinha visto nenhum peixe, ele não estava no local propício para pescar peixe, mas a Bíblia deixa bem claro: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele não viu, mas Jesus já tinha visto. Ele não sentiu, mas Jesus já tinha sentido. Conhecer, ainda que eu não veja com os olhos físicos, é ter a revelação daquilo que Cristo viu primeiro, que é o suficiente para suprir as minhas necessidades e de encontro ao campo das minhas dificuldades. É por isso que eu quero te dizer que a maior necessidade no tempo atual é de conhecer a Cristo, de conhecer a verdade, e a dar sempre será a maior necessidade humana. Precisamos ter experiências com Deus, porque quando eu conheço a Jesus, eu consigo viver o fruto da vontade de Cristo ao meu e ao seu respeito. E eu convido a você neste momento agora a parar um pouco e a pensar: talvez a madrugada foi frustrante, talvez você tentou de todas as formas, talvez você buscou em todos os recursos e não deu, e você está triste, lamentando, angustiado, achando que vai acabar assim. Mas o meu amigo Espírito Santo está me inspirando a lhe dizer: conhecer a Cristo e obedecê-lo, entendendo que eu serei suprido, abençoado pelo poder da sua preciosa verdade e pelo poder do seu precioso conhecimento. Por isso que Osés vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Por quê? Porque eu me aproximo de viver o sobrenatural no campo do natural. Eu fico maravilhado, porque quando nós conhecemos a Ele e nós o obedecemos, nós vivemos algo extraordinário. Outrora, um certo estudioso disse que na realidade contemporânea atual, sobre essas tamanhas crises e embates que estamos vivendo, a realidade contemporânea é de pessoas inconstantes, de pessoas fracas, de pessoas indecisas, de pessoas desanimadas. E a pergunta que não quer calar tanto dentro de nossas igrejas, quanto em nossa sociedade, quanto em todos os meios, seja empresarial, seja secular, qualquer que seja, todos estão à procura de um antídoto, de um remédio. O que vai fazer com que as pessoas retomem o ânimo da vida e vivam uma vida constante, acreditadas que mesmo sobre o caos, algo diferente possa acontecer? Quando na verdade, ao estudar a Bíblia e sobre a resposta do grande sábio lá do início, eu cheguei a uma determinada conclusão. Eu me recordo de uma palavra bíblica que Jesus se referiu aos seus discípulos. Uma multidão lhe seguia. Narrativa de Lucas capítulo 6, versículo 46. De repente Jesus está um pouco irado, se refere à multidão dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as guarda, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vindo a torrente, a tempestade, batendo com ímpeto sobre essa, ela não caiu e nem cairá. Mas aquele que ouve e não as guarda, em outras palavras, aquele que ouve e não obedece, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vindo a torrente de água, batendo sobre essa caiu e cairá. O fundamento dessa palavra ensinativa de Cristo era:
conscientizar os discípulos que não vale somente chamá-lo de Senhor, mas o mais importante não é só conhecê-lo como Senhor, é obedecê-lo como Senhor. Por quê? Porque quando eu conheço, logo eu obedeço. Agora tem um monte de gente dizendo que conhece, quando na verdade estão construindo a sua casa sobre areia. Por quê? Porque ouviu falar e até o chama de Senhor, mas não o conhece. Porque se o conhecesse, ouvia e obedecia. E o mais encantável é que ele é afirmativo e categórico em dizer: aquele que se aproxima de mim, aquele que vem a mim. Note que se aproximar é o mesmo que ir, e o mesmo que ir é o mesmo que experimentar. Experimentar é o mesmo que conhecer. E eu já disse para você que conhecer é a maior necessidade humana. Por quê? Porque quando eu conheço a Ele, eu consigo viver uma vida equilibrada sobre uma realidade desequilibrada. Eu consigo viver uma vida de constância sobre uma realidade de inconstância. O melhor de tudo, as lutas vêm e as provas vêm, mas quando eu conheço, eu obedeço. E quando eu obedeço, tempestade não me para, embates não me para, dificuldades não me para, nada me limita. Pelo contrário, eu sofro os embates, mas eu não cedo aos embates, porque o conhecimento gera equilíbrio, gera fortalecimento. É por isso que eu quero convidar você a querer experimentar um pouco mais dele, a querer conhecê-lo, a querer obedecê-lo, a querer aceitá-lo, porque ainda que você passe por lutas, mas as lutas não vão impedir, porque ele é o fundamento, e quando ele é o fundamento, quando ele é a rocha, tempestades não impedem você de viver o sobrenatural de uma forma profética da parte de Deus. E terceiro, para nós encerrarmos, conhecer gera milagres. No tempo antigo, Yadá queria dizer conhecimento, e sobre a definição hebraica, conhecer é o mesmo que ser liberto, conhecer é o mesmo que obedecer e ser submisso, e conhecer é o mesmo que viver milagres, independentemente da realidade que possamos estar vivendo. Eu fico maravilhado, porque conta a Bíblia uma história extremamente triste no seu início, mas o seu final extremamente inspirador. A Bíblia vai dizer algo fantástico, extraordinário, na narrativa de Marcos, capítulo 10, versículo 46. A Bíblia diz que Jesus ia caminhando de rumo a Jerusalém, porque era a festa da Páscoa. Ele ia se entregar conforme o plano, ia ser entregue na mão dos homens, ia sofrer pelos homens, ia morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia. À medida com que Jesus vai indo para a Páscoa, conta a história que à beira do caminho tinha um homem que era chamado de Bartimeu. Conta a história que ele perdeu a sua família e de fato virou-se um outdoor ambulante, para que todos aqueles que passassem olhassem para ele e vissem que Roma era invencível e imbatível. Resolveram não lhe matar, ainda que tiraram a sua família, mas arrancaram os seus globos oculares para que ele servisse de exemplo. De repente, à beira do caminho se encontrava este moço, com a capa, sofrendo, mendigando e vivendo o pior momento de sua vida. Mas de repente conta a história que Jesus vai passando com a multidão e de repente ele ouve falar que quem está passando é Jesus Cristo de Nazaré. Este moço, ao ouvir esta palavra, porque fico encantado com isso, conhecer a Cristo é o mesmo que encontrar força sobre a fraqueza. Conhecer a Cristo é o mesmo que encontrar inspiração sobre um contexto de desinspiração. Conhecer a Cristo é encontrar motivação quando tudo ao seu redor é de desmotivação. Ouvir a Ele é o mesmo que viver milagres, porque Cristo gera milagres. A Bíblia diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Interessante, você não acha? Por que ele faz questão de chamar Jesus de filho e filho de Davi? E por que ele faz questão de dizer assim: Jesus, tende misericórdia de mim? A multidão manda ele calar a boca, mas ele continua gritando a segunda vez. Você há de convir comigo que se ele grita a segunda vez é porque ele tem plena certeza e convicção de quem Jesus é e o que Jesus pode fazer na vida dele. Isso aqui dá para identificar conhecimento. Se ele não conhecesse a Jesus, ele não chamava Jesus de rei. Se ele não conhecesse a Jesus, ele não clamava a segunda vez. E olha que lindo, a Bíblia diz que quando ele clama a segunda vez, Jesus para. Isso aqui é interessante. Nós vivemos em uma época onde o ciclo da vida muitas vezes nos apresenta coisas desagradáveis.
Nós vivemos em um período onde muitas coisas vêm acontecendo ao ponto de que muitas vezes nós nos assentamos e nos entristecemos. E vivemos um conformismo exacerbante. Perdemos o entusiasmo, achando que de fato a beira do caminho será a nossa realidade. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão paradas, prostradas, até dentro de nossas igrejas, até fora, e tantas outras pessoas vivem realidades assim. E por falta de conhecimento, elas vivem o cenário dessas pessoas. Jesus é só aquele que é lá de Nazaré, aquele que é filho de um carpinteiro, aquele que cresceu sobre um âmbito profissionalismo de carpintaria. Mas o que mais me deixa encantado que para Bartimeu não. Para Bartimeu ele tinha um conhecimento específico. Jesus era rei. E quando nós conhecemos a verdade não só nos liberta, porque na verdade Bartimeu aqui já está liberto. Ele não é liberto ainda de um problema físico, mas a sua mentalidade faz com que nós chegamos em um consenso e um bom senso. Ele conhecia Cristo. Não tinha os seus olhos, mas tinha uma vida espiritual libada, direcionada, cheia de sensibilidade espiritual. Aí o texto diz que Jesus para. E quando Jesus para, a multidão que atormentava, a multidão que atrapalhava, a multidão que repreendia, a multidão que dizia aceite, a multidão que dizia você não vai conseguir, de repente é a mesma que ouve Jesus dizendo assim, vá chamá-lo. E agora a multidão, quando chega diante do cego, a multidão já chega de uma forma diferente. Por quê, pregador? Porque quando eu conheço a Cristo, aquilo que existe de fundamental sobre o contexto de potencialidade e autoridade de Cristo se manifesta na minha vida. É por isso que conhecer é o mesmo que experimentar. E esse experimentar é um vínculo aonde existe uma reciprocidade. Não é só Ele que faz, não sou eu que faço. A minha ação ocasiona a reação, e a ação de Deus ocasiona a minha reação. E aqui a Bíblia diz que Cristo manda a multidão chamá-lo. E quando a multidão vai chamar o cego, a multidão já não chama ele mais de cego, a multidão já não repreende mais ele. O texto diz que a multidão diz assim, tem de bom ânimo, levanta, Cristo te chama. Olha que maravilhoso. Conhecer a Cristo é o mesmo que ser íntimo dele. E ter a intimidade de Cristo é ele converter as coisas e os valores que na maioria das vezes tenta para a mim e a você, tenta limitar a mim e a você. Quando a multidão ouve, porque é assim, irmão. Quando Cristo nos conhece, nós conhecemos a Cristo, ele tem total autoridade. E aonde Cristo está e ele ouve a minha voz, a autoridade dele neutraliza o mal. Vai na raiz do mal e aquilo que está sendo contra mim se torna a meu favor pelo poder da autoridade de Jesus. A multidão diz, tem de bom ânimo, levanta. Eu gosto demais porque tem de bom ânimo sobre a contextualidade de uma definição grega, é o mesmo que está cheio. A multidão agora olha para o cego e diz assim, seja cheio, levanta, porque a única coisa que levanta um homem sobre o seu estado, tanto físico como natural, sobre a realidade da essência da alegria, é só o Espírito Santo de Deus. Tem de bom ânimo, levanta, porque o Mestre chama você agora. E ele vai ter com Cristo. E quando ele vai estar na presença de Cristo, Cristo faz uma pergunta para ele dizendo, o que você quer que eu te faça? Olha que interessante. Ele começa o texto curioso sobre uma realidade dramática e difícil. Agora é o próprio Jesus que está lhe perguntando, o que você quer que eu te faça? De repente, o ceguinho só diz assim, próximo a ele, eu imagino ele não consegue enxergar, seus olhos estão arrancados, seus globos oculares não existem mais, mas eu imagino ele apalpando ao mestre e dizendo, mestre, tudo que eu quero nesse momento é ver, tudo que eu quero nesse momento é olhar, tudo que eu quero nesse momento é enxergar. Conhecimento gera milagres e maravilhas. Jesus, olhando para ele, disse, vai, a tua fé acaba de ocasionar um milagre. Aquilo que não existia passou a existir. Por quê? Pelo poder do conhecimento.
aquele que está à beira do caminho desejando sorte para quem vai para Jerusalém, é o mesmo que está seguindo Jesus de rumo à festa em Jerusalém. É por isso que eu quero ressaltar você: a maior necessidade do campo da espiritualidade sempre será conhecer a Deus, porque quando eu conheço a verdade eu me liberto, quando eu conheço a verdade eu obedeço e submeto a autoridade, a vontade de Cristo, que é muito maior do que a mim, que me levará ao estágio de suprimento de necessidade. Quando eu conheço a verdade, essa verdade me faz viver maravilhas, me faz viver milagres extraordinários. Foi assim, o próprio Deus disse a Josué: santificai-vos hoje. Santificar o mês que se separar. Quando eu me separo para Deus, eu me relaciono com Ele, eu me torno conhecedor dele. Ele diz: santificai-vos hoje e farei maravilhas amanhã no meio de vós. Conhecer é se preparar para viver um futuro promissor de maravilha, de bênçãos, de milagres e de prodígio na presença de Deus. E essa palavra vai ao seu encontro de uma forma profética, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque assim como a luz brilha sobre o contexto da alva, assim será o seu conhecimento a nós, como a chuva serôdia que cai sobre a terra, a deixando fortificada, a preparando para produzir e tornando a terra frutífera e frondosa e abençoada. Conheçamos a Deus, porque assim viveremos o extraordinário de sua parte para as nossas vidas, e a dar é uma necessidade urgente para os dias atuais. Prossigamos em conhecer o nosso bom mestre, prossigamos em conhecê-lo, porque viveremos uma vida frondosa e abençoada. E é por isso que eu volto a fazer uso dessas palavras, assim como o sábio fez. A maior necessidade humana é o conhecimento da verdade, é conhecer a Jesus, porque quando eu conheço, eu me liberto, quando eu conheço, eu obedeço, e quando eu conheço, eu vivo milagres. E eu quero fazer uma oração com você neste momento, de uma forma profética e de uma forma abençoadora, de uma forma maravilhosa. Eu sinto que Deus nesse momento já está preparando um momento de sucesso, um momento fantástico para o seu futuro. E Ele está fundamentalizando o seu hoje, o seu agora, de uma forma maravilhosa através do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará uma pessoa sábia, obediente e submissa. Conhecereis a verdade e a verdade fará milagres na sua vida. Eu quero fazer uma oração juntamente com toda a estrutura do TV Almas. Quero agradecer a todos vocês e quero que você neste momento prepare-se, porque o Espírito Santo de Deus vai operar de uma forma extraordinária. Você que está nos assistindo, você que irá nos assistir, você que irá ouvir, você que ouvirá testemunhos a respeito dessa mensagem, viverá um milagre extraordinário. Você nunca será a mesma pessoa, porque a partir desse momento, você não vai ser mais preso ao seu eu. Você não vai estar mais preso ao que as pessoas pensam ou dizem ao seu respeito. Você não vai estar mais preso aos dogmas, às sentenças, aos paradigmas proporcionados pelo inimigo que luta contra você constantemente. Você não vai estar mais desbaratinado, sem rumo, sem deriva. Você não estará mais vivendo uma vida infrutífera. Pelo contrário, conhecer a Ele, você vai viver o sobrenatural de uma forma profética. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, eu quero te fazer um pedido nesse momento. Ilumina-nos de uma forma prática, poderosa. Assim como o Senhor outrora usou de uma forma profética o grande profeta Oséias para profetizar uma palavra de forma profética ao teu povo, dizendo a eles, convidando a eles a prosseguir em conhecer a Ti, em conhecer a Tua verdade, porque assim eles sairiam, assim eles seriam libertos, eles viriam à luz, eles seriam abençoados, regados pela chuva, e não só uma chuva qualquer, mas a chuva serôdia. Ajuda essa pessoa neste momento, Espírito Santo. Oh, Espírito da verdade
proporciona um conhecimento enfático e poderoso, para que essa pessoa possa conseguir vencer as concupiscências da carne, essa pessoa possa conseguir alçar a liberdade, essa pessoa, meu Deus, possa vencer esses traumas produzidos por pensamentos e palavras complicadas, amaldiçoadoras de pessoas direcionadas a ela. Que essa pessoa, meu Deus, possa alcançar a Ti agora, Espírito Santo, através do conhecimento, para que ela possa entender que o maligno já não tem mais vigor e poder sobre ela, porque o poder da palavra nos deu vitória sobre o maligno. Meu Deus, que neste momento a Tua preciosa palavra possa alcançar a cada um deles, dando vitória e operando maravilhas de uma forma poderosa e maravilhosa. Tenha experiências novas com Deus, procure conhecê-lo através da oração, através da leitura da palavra e através do jejum, e viva o extraordinário de Deus na sua vida. O meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até a próxima.